Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos vendo um pouco sobre as nossas dúvidas e como Deus nos oferece caminhos para resolvê-las, ou, no mínimo, tentar tratá-las. E desde a semana passada, nós temos visto um pouquinho mais sobre a questão do sofrimento. O pastor Marcelo, no domingo pela manhã, nos levou a refletir um pouco sobre por que Deus permite o sofrimento. E à noite, o pastor José Roberto nos lembrou de como Deus caminha conosco em meio ao sofrimento. Você pode rever essas mensagens ou vê-las, caso você tenha perdido, em nosso YouTube, também em nosso site e no Spotify. E hoje, continuando um pouco esse mesmo tema, seguindo essa mesma linha, coube a mim tratar com os irmãos de uma das questões mais mal amadas da teologia. Ninguém quer falar sobre ela. Inclusive, eu confesso que nós, pastores, ao pensarmos sobre essa série, quase a deixamos de fora. Não por medo ou por incerteza, mas pelo desconforto que ela gera em todos nós. Gostamos muito de encher a boca e falar sobre o Deus de amor que dispensa a sua graça sobre todos nós, que nos guarda pelo seu poder e nos recebe em seus braços, porque nós somos seus filhos amados. Chegamos a ficar com lágrimas dos olhos ao falar sobre um Deus de esperança, que nos fortalece, que nos levanta quando estamos prostrados, quando estamos abatidos. Impostamos a nossa voz para falar sobre o Deus que intervém na nossa história e trabalha por aqueles que nele esperam. Mas se tem uma pedra no nosso sapato, é essa. Porque um Deus conhecido e louvado por ser um Deus de amor e de misericórdia, é capaz de enviar pessoas para sofrerem no inferno para sempre. Isso não iria contra a lógica, contra o seu próprio caráter? E vejam, meus irmãos, se nós pastores já não estamos muito à vontade para falar sobre o inferno, provavelmente menos ainda estão as pessoas que vão nos ouvir. Por isso, eu quero desde já pedir a sua paciência, a sua compreensão, porque talvez hoje nós tratemos de alguns assuntos muito difíceis de engolir. E é com muito temor e tremor diante de Deus que eu pretendo dar alguns direcionamentos sobre esse tema. Mas antes disso, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua soberania, certos de que nós servimos ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que edifica a nossa vida, que quer nos ensinar, que nos chama para crescermos e para vencermos contigo. Estamos diante do Deus de amor e de misericórdia, mas também o Deus de juízo. Por isso pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de nós, abra o nosso entendimento, direcione o nosso coração para as verdades da Tua palavra e use o Teu servo para que pregue a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Que o Teu Espírito haja de maneira livre entre nós, nos trazendo convicção de pecado, nos trazendo transformação de vida e nos alicerçando cada vez mais em Jesus Cristo, Teu Filho. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Você pode conferir em nossa tela esses versículos, onde Jesus diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as suas ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos cabritos: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, na leitura, na meditação da sua palavra. Geralmente, quando falamos sobre Jesus, uma figura vem à nossa mente. Pode ser como a dos filmes e quadros antigos, um Jesus loiro, branco. Ou como tem sido mais divulgado recentemente, um Jesus moreno, de cabelos curtos, de aparência árabe. De maneira geral, parece que todos nós temos uma tendência de recriar Jesus à nossa própria imagem. Então, antes de percebermos, temos um Jesus norte-americano, um Jesus ocidental, um Jesus pós-moderno, um Jesus hippie, um Jesus capitalista ou um Jesus socialista. No fundo do coração de cada pessoa, existe um desejo oculto de reinterpretar Jesus à luz de sua própria cultura, de sua própria tendência política ou crença teológica favorita. E percebemos que nós temos uma tendência de fazer a mesma coisa ao falarmos sobre o inferno. A pergunta: o que é o inferno? Tem recebido muitas respostas no decorrer da história. Para Orígenes, por exemplo, um teólogo que viveu ali no século III depois de Cristo, o inferno era onde a alma do ímpio era purificada para que pudesse encontrar o seu caminho de volta a Deus. Já Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia, do século XIV, retrata o inferno como o lugar abaixo da terra, com 9 níveis de sofrimento,
no qual os pecadores, em um nível, eram mordidos por cobras, no outro eram atormentados por animais, no outro passavam por chuvas extremamente geladas e sofriam com o frio, na verdade. No outro eram presos por rios de sangue, no outro eram cercados por sepulturas flamejantes e assim por diante. Para C.S. Lewis, um autor mais moderno, o inferno se assemelha a uma cidade escura e sombria, onde as pessoas não conseguem enxergar nada e vão em direção ao nada. Já a banda de rock AC/DC, em uma de suas músicas mais famosas, Highway to Hell, a estrada para o inferno, a rodovia para o inferno, parece ter uma visão mais simpática, dizendo que o inferno não é um lugar ruim onde estar, afinal é onde estão todos os nossos amigos. Mais recentemente, um pastor americano chamado Rob Bell afirmou que o inferno se trata de vários níveis de sofrimento que as pessoas experimentam agora, nessa vida, como o genocídio, o estupro, as estruturas socioeconômicas injustas e assim por diante. Ao longo dos anos, então, meus irmãos, foram propostas muitas ideias sobre o inferno. Algumas atraentes, outras não. Contudo, se nós estamos atrás da verdade, então nós precisamos nos apegar àquilo que Jesus de fato disse e precisamos entender as declarações de Jesus à luz do seu contexto, do mundo em que ele viveu. O que é que diziam sobre o inferno no primeiro século da era cristã? Os judeus do primeiro século usaram o Antigo Testamento para construir a sua teologia. Mas o Antigo Testamento não apresenta muita informação sobre o inferno, se você procurar. Temos alguns versículos bem espaçados. A doutrina do inferno, na verdade, é progressivamente desenvolvida nas Escrituras, do mesmo modo que acontece com relação ao céu, ao Espírito Santo, à Trindade e até mesmo a Jesus. E isso não significa que essas coisas mudaram com o passar do tempo. Deus simplesmente revela mais e mais sobre elas à medida que as Escrituras se desenvolvem. Nós chamamos isso de revelação progressiva das Escrituras. Desde o início, desde Gênesis, já existia uma sementinha, já existiam vislumbres dessas verdades, mas elas foram crescendo, a revelação vai se tornando mais clara à medida em que ela se desenvolve. Então, de maneira geral, meus irmãos, nós podemos dizer que para os judeus, nos dias de Jesus, havia 3 crenças básicas a respeito do inferno. Primeiro, o inferno é um lugar de punição após o juízo. Segundo, o inferno é descrito por meio de imagens como o fogo, como trevas, como choro. E terceiro, o inferno é um lugar de punição eterna. E foi no meio dessas crenças que Jesus viveu. Mas pense comigo, de acordo com tudo que nós sabemos a respeito da vida de Jesus, era de se esperar que ele fosse mais compassivo ao abordar o conceito de vida após a morte, não é mesmo? Você deve se lembrar que Jesus questionava muito os fariseus. Os fariseus eram aqueles mestres da lei que pareciam aproveitar cada oportunidade para tornar a lei do Antigo Testamento o mais dura possível sobre aqueles que viviam com eles. E Jesus falava contra os fariseus, libertando as pessoas desse fardo.
E então, naturalmente, Jesus certamente deve ter se afastado das imagens terríveis de sofrimento no inferno e enfatizou o amor de Deus ao falar sobre o dia do juízo, certo? Na verdade, não. Vejam, meus irmãos, se Jesus rejeitasse o pensamento corrente de sua época sobre o inferno, ou sobre qualquer coisa, ele seria muito claro com relação a isso. Se a visão de Jesus, ou melhor, se a visão de inferno dos judeus de sua época não era a mesma de Jesus, então ele teria argumentado contra ela, de maneira clara, deliberada. Jesus não tinha medo de ir contra o pensamento corrente, contra as ideias defendidas na sua época. É só você verificar o que ele diz com relação ao divórcio, com relação ao perdão, com relação às riquezas, às leis sobre o sábado. E então você vai ver isso mais claramente. Então, com relação ao inferno, ele faria a mesma coisa se ele fosse contra. Mas o texto bíblico que nós lemos e muitas outras partes dos evangelhos nos mostram que, na verdade, a visão de Jesus sobre o inferno era a mesma dos seus contemporâneos. O inferno é um lugar de juízo eterno, de punição após o juízo. É descrito por Jesus com imagens como fogo, trevas, pranto, e o inferno é um lugar de punição eterna. Mateus 25 é o relato mais longo e detalhado sobre o dia do julgamento que nós temos nos 4 evangelhos. E note que o evento em questão que nós lemos é justamente esse, o dia do juízo, que ocorrerá quando Cristo voltar. Depois de analisar os fatos, Jesus dará o seu veredito. Os que creem serão recompensados com a vida eterna, enquanto os que não creem receberão a punição eterna. E se você observar de maneira mais atenta, você vai ver que Jesus em nenhum momento cita a palavra inferno nesse texto. Pode procurar aí. Em nenhum momento a palavra inferno está presente, mas sim o seu conceito, que é transmitido pelas expressões fogo eterno, castigo eterno, o lugar preparado para o diabo e seus anjos, um lugar de juízo. O próprio Jesus também descrevia o inferno por meio de imagens como fogo, trevas, choro, ranger de dentes, lugar onde o verme não morre, e classifica o inferno como um lugar de punição eterna. Olha só, mais uma vez o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Em resumo, meus irmãos, a linguagem de Jesus sobre esse assunto era muito forte, era muito contundente, era quase aterrorizante. E vejam, não foi à toa que ele fez isso. Jesus nos ama e ele quer nos advertir. Ele falou sobre o inferno como um lugar horrível, caracterizado por sofrimento, por fogos, por trevas, por lamentação, e a sua intenção foi causar tamanho tremor nos seus ouvintes, tamanho tremor em nós, que nos fizesse levar o inferno a sério e evitá-lo a qualquer custo. Ok, pastor Carlos, Antigo Testamento trata o inferno assim, Jesus e os evangelhos tratam o inferno assim, mas a Bíblia não é resumida só no Antigo Testamento e nos evangelhos. E Paulo, teólogo da graça, que fala tanto que nós somos salvos pela graça, que cita tanto as provas e a certeza do amor de Deus, o que é que ele diz sobre o inferno? Boa pergunta. Paulo tem
13 cartas no Novo Testamento. E olha que curioso, em nenhuma delas, Paulo cita a palavra inferno. Em nenhuma das 13 cartas de Paulo. Um teólogo que praticamente estruturou toda a mensagem do Evangelho, não cita a palavra inferno. Por outro lado, mais do que qualquer outro autor das Escrituras, Paulo fala de morte como resultado do pecado, por meio da qual o ímpio pereceria ou seria destruído pela ira de Deus. De acordo com Paulo, o pecador está condenado e será julgado por Deus por conta do seu pecado, e a não ser que o ímpio se arrependa de fato e se volte para Cristo, ele será punido por Deus quando Cristo voltar. E então, embora Paulo, de fato, nunca tenha usado a palavra inferno, nem descrito o lugar em nenhum nível de detalhe, ele certamente acredita que o ímpio enfrentaria um destino horrível se permanecesse no pecado. Tanto é, meus irmãos, tanto é, que no texto que nós lemos há 2 semanas, na mensagem do pastor José Roberto, lá em Atos, capítulo 17, você deve se lembrar, onde Paulo está em Atenas e fala para os cidadãos atenienses sobre o Deus desconhecido a quem eles adoravam sem conhecer. Paulo diz a eles que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É engraçado, se você analisar o discurso de Paulo, você vai ver que ele não falou sobre a cruz, ele não falou sobre a graça, ele não falou sobre o testemunho de conversão dele. A mensagem dele não foi: irmãos atenienses, Deus ama vocês, Deus tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. Não foi essa. E notem, não que essas coisas não sejam importantes, até porque ele vai tratar disso em outros momentos, nas suas cartas. Mas o que aquelas pessoas precisavam ouvir naquele momento era que Jesus foi ressuscitado dos mortos e iria julgá-las se não se arrependessem. O que nós percebemos então, meus irmãos, é que embora a nossa cultura atual acabe defendendo que falar sobre ira e sobre julgamento seja algo tóxico, seja falta de amor e seja desnecessário, o apóstolo Paulo acreditava que advertir as pessoas sobre a ira futura era sim uma demonstração de amor. Quem aqui, meus irmãos, se o seu filho de 2 anos saísse correndo em direção à rua, não iria falar com ele para parar, para tomar cuidado, para não fazer aquilo, que ele não pode fazer aquilo, porque tem um caminhão vindo na sua direção? Quem aqui criticaria um bombeiro que no meio da noite iria acordar uma família inteira para salvá-la de um incêndio que estava acontecendo em sua casa? Alguém de nós culparia um médico que revela que uma pessoa sofre de um câncer e que ele deve ser tratado se ela deseja viver? Você iria dizer: doutor, que falta de amor da sua parte? Não há dúvidas, meus irmãos, que muitos cristãos nessas últimas décadas abusaram das ideias de ira e de julgamento. Mas não é porque alguns pesaram a mão na mensagem de ira e de juízo que nós devemos ir na direção oposta e abolir
o que as Escrituras nos ensinam. Deus é compassivo e justo. É amoroso e santo. É irado e perdoador. Nós não podemos ignorar os seus atributos mais duros para abrir espaço para os mais palatáveis, em nossa opinião. Mesmo os escritos não paulinos, como as cartas de Pedro, de João, o livro de Apocalipse, revelam a gravidade que o inferno representa, um estado contínuo de punição para todo aquele que não ama a Jesus. Mas cuidado, você não pode ter uma imagem caricata do inferno. Primeiro, não ache que Satanás é o rei do inferno e está lá se divertindo. Não. A Bíblia inteira enfatiza que o inferno é um lugar de sofrimento preparado para o diabo e seus anjos para que eles sofram o juízo de Deus também. Então, de fato, não é um lugar divertido nem para os demônios. Segundo, muitas vezes nós acabamos pensando que o inferno funciona da seguinte maneira: Deus nos dá um tempo nessa vida, mas se nós não fizermos as escolhas corretas até o final, até a nossa morte, Ele nos condena ao inferno por toda a eternidade, e então quando nós estivermos despencando no espaço, a gente implora: piedade, Senhor, não me deixe ir para lá. E então Deus diz com toda a raiva: tarde demais, você já teve sua oportunidade, agora você vai sofrer. Essa caricatura que muitos de nós temos interpreta de modo equivocado a ideia do inferno que a Bíblia nos traz. O pastor Tim Keller nos lembra, em um de seus livros, que o inferno é a escolha voluntária de uma identidade separada de Deus numa trajetória rumo à eternidade. Deixa eu ler de novo para você. O inferno é a escolha voluntária de uma identidade separada de Deus numa trajetória rumo à eternidade. O que ele quer dizer, meus irmãos? Que assim como nesta vida nós já somos capazes de experimentar vislumbres da vida eterna, nós também conseguimos ter vislumbres da morte eterna, do inferno, numa vida marcada pelo egocentrismo. Quanto mais egoísta e mais narcisista uma pessoa é, mais ela vai experimentar amargura, inveja, ansiedade, paranoia, negações e distorções mentais. Você pode ver isso de maneira muito clara na vida de uma pessoa viciada em drogas, em álcool, em jogos ou em pornografia. Quanto mais a pessoa vai se envolvendo, aquele sujeito vai tendo uma satisfação cada vez menor, vai se isolando, vai culpando os outros e as circunstâncias para justificar as suas atitudes, o seu comportamento. E numa escala eterna, isso vai acontecendo indefinidamente. Cresce o isolamento, a negação, a ilusão, a autoobsessão. E então, meus irmãos, como nos lembra o pastor Tim Keller, ninguém jamais pede para sair do inferno. No final, Deus está apenas concedendo aos seres humanos o que eles mais desejam, incluindo a liberdade em relação a Ele próprio. Certo, pastor? Já entendi que a Bíblia fala sobre o inferno, mas a pergunta que não quer calar é outra. E por mais difícil que ela seja, não posso fugir dela.
Como é possível que um Deus seja amoroso e ainda assim mande pessoas para o inferno? Deixe-me te mostrar alguns caminhos que me ajudam a entender isso. Deus pode ser amoroso e ainda assim mandar pessoas para o inferno? Nós cremos que sim, por pelo menos 3 razões. Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus é amor. E Ele define o que é amor. Ele define o que é amor. Nós costumamos acreditar e presumir que amar alguém significa fazer feliz aquela pessoa, fazer feliz todos aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso alcance. E se isso fosse amor, de fato seria incompatível falar que Deus é amoroso e que Ele permite que pessoas vão para o inferno. A Bíblia, no entanto, não define o amor dessa maneira. Amor é parte de quem Deus é. E Deus define o que é amor. O amor está essencialmente envolvido no caráter de Deus. E embora Deus haja de maneiras que parecem desamorosas, segundo o nosso padrão, elas não são desamorosas segundo o seu padrão. E são os seus padrões que importam. Segundo, nós devemos entender o amor de Deus à luz dos seus outros atributos. Deus é amor de fato, mas Ele também é santo e justo, e frequentemente manifesta a sua ira contra o pecado. De fato, Deus às vezes retém certos atributos para poder exercer outros. Por exemplo, há alguns episódios que nós vemos que Deus retém a sua justiça para derramar a sua graça. Retém a sua ira para exercer a sua misericórdia. Por isso, não ignore os outros atributos de Deus. Escrevendo sobre isso, Tim Keller também nos mostra que na Bíblia a ira de Deus flui de seu amor e deleite por sua criação. Ele se ira diante do mal e da injustiça, porque estes destroem a paz e a integridade da criação. E terceiro, nós devemos entender o amor de Deus à luz da liberdade dele, à luz de quem ele é. Deus, como nosso Criador, por mais difícil que seja para nós aceitarmos isso, é livre para fazer o que Ele achar melhor. Ele não é obrigado nem compelido por ninguém, a não ser por si mesmo. E a liberdade de Deus significa que Deus pode reter o seu amor. É um erro de lógica, um erro teológico também, pensar que Deus não pode ser amoroso a não ser que Ele salve todo mundo. Ainda que essa afirmação tente valorizar o amor de Deus, ela acaba violando a liberdade e a soberania do próprio Deus. Por isso, meus irmãos, em meio às nossas dúvidas e a esses questionamentos, deixe Deus ser Deus. Muitas vezes, nós vemos que as Escrituras estão cheias de ações divinas que não se encaixam nos padrões humanos.
A Bíblia nos apresenta um Deus que de fato nem sempre é fácil de entender e cujos caminhos estão muito além dos nossos. Ele mesmo nos diz isso através do profeta Isaías. Um Deus cujos pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E ao invés de lamentarmos, nós devemos ser muito gratos a Deus por isso. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós merecemos o inferno. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos, por natureza, filhos da ira. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas justamente porque sabe que nós não somos capazes de fazer nada para nos livrar da sua própria ira, Deus fez algo inimaginável. Algo que vai contra toda a nossa lógica, contra toda possibilidade. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma humana e se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho de Deus, em seu conselho eterno, olhou para você e para mim com misericórdia e com amor. Ele sabia que nós não seríamos capazes e, sabendo disso, Ele trocou de lugar conosco. A culpa dos nossos pecados, Ele levou sobre si. A ira de Deus, Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. O inferno que eu e você merecemos, Ele levou sobre si. João Calvino nos escreve que na cruz, Jesus lutou de próprio punho contra os poderes do diabo, o horror da morte e as dores do inferno, para apontar a vitória sobre eles e alcançar o triunfo, para que nós não temamos na morte aquilo que o nosso príncipe sobrepujou. Não é à toa que nós afirmamos em nosso credo apostólico que Jesus desceu ao Hades, porque Jesus experimentou na cruz todo o sofrimento e as lamúrias do inferno em nosso lugar. Na cruz, Jesus cancelou, vejam, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Na cruz, Jesus optou livremente por suportar a ira que nós merecíamos, de modo que nós possamos experimentar a vida na presença de Deus. Na cruz Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu. Na cruz, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não colocando sobre nós as nossas transgressões. E Ele nos dá hoje, agora, essa oportunidade de experimentar esse perdão, essa vida eterna e essa transformação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Deus nos dá uma oportunidade de firmarmos hoje um compromisso com Ele, recebendo a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos livra do sofrimento eterno, da morte eterna e da separação de Deus. E Ele nos promete um futuro glorioso juntamente com Cristo, como nós lemos no início do culto, meus irmãos. Nós lemos em Apocalipse 20 e 21,
o diabo e seus anjos. Os ímpios, a morte e o inferno estão reservados para o lago de fogo, para castigo e punição eternos. Mas os justos, aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e têm a sua vida transformada por Ele, herdam novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde o próprio Deus estará conosco e nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, já não haverá sinal de punição, nem de castigo. E Ele nos convida: a quem tem sede, eu lhe darei de graça da fonte da água da vida. Por isso, beba hoje mesmo dessa água. Eu finalizo citando as palavras de João Jenner, compositor de um hino muito tradicional na Inódia brasileira, provavelmente muitos de nós aqui conhecemos, chamado A Última Hora. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te hoje mesmo a Jesus, hás de ter, nesta vida e na morte, um brilhante caminho de luz. Que Deus nos abençoe. Amém.